Quero convidar a igreja a abrir a Bíblia no Salmo 126, salmo muito conhecido nosso, dessa campanha, palavra de Deus para as nossas vidas. E logo mais ao final o pastor vai estar abordando os avisos, os vídeos, em nome de Jesus. Salmo 126, quem encontrou diz glória a Deus. Quem encontrou diga colheitas. Amém. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Eu quero enfatizar o versículo 5 e o versículo 6. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, trazendo consigo a sua colheita, trazendo consigo os seus feixes, os seus frutos, o resultado. E eu quero intitular essa ministração como semeando e chorando. Você pode repetir isso comigo? Semeando e chorando. E eu quero falar exatamente sobre esse paradoxo da semeadura. Você semear e chorar. Você semear e chorar. Você fazer algo que é um sacrifício. Você fazer algo com entrega. Você fazer algo banhado a lágrimas. Você fazer algo que é difícil. Porém, esse semeando e chorando é o que traz a perfeita valorização da colheita, dos frutos. Alguém já disse que aquilo que vem fácil não é valorizado. Você conhece esse entendimento? Aquilo que vem de maneira fácil, não foi conquistado, não é valorizado. Aquilo que é muito, que caiu de paraquedas na minha porta, é meio suspeito. Outros dizem, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Quando tudo está muito fácil. E na minha família ainda fui criada ouvindo uma frase assim, minha afinada vozinha dizia: hoje eu estou tão feliz, não sei porque eu amanheci tão feliz, tão bem, estou sorrindo tanto hoje. Certeza que amanhã vai ser um dia ruim, só porque eu estou muito feliz hoje. Certeza. Então fui criada no entendimento que se num dia está tudo muito bom, no outro dia você pode esperar que alguma coisa ruim vai acontecer. Um entendimento errado, amém? Um entendimento de quem sempre espera uma má notícia. Mas o que eu quero te dizer é que semear e chorar faz parte do processo. Essas lágrimas, esse choro é o que está regando a tua semente, amém? Quando nós plantamos algo, nós precisamos regar, cuidar. E muitas vezes é regado a lágrimas, é regado a fé, a oração, jejum, corações quebrantados, contritos, colocados diante do Senhor. E quando eu volto com a recompensa, quando eu tenho os frutos em minhas mãos, os frutos são as respostas, os frutos são os resultados. Quando eu tenho a recompensa, o resultado, eu sei valorizar, porque aquele trabalho foi penoso, porque aquela situação foi difícil. Amém? Quantos estão entendendo? Semear com lágrimas é fazer o que precisa ser feito. Glória a Deus. Semear com lágrimas é fazer o que precisa ser feito, e muitas vezes o que precisa ser feito não é fácil de se fazer. Quantos estão entendendo? Fazer o que Deus te pediu. Deus te pede alguma coisa, vai me dizer que Deus só pede para você coisas fáceis. Se assim for, a gente vai trocar uma ideia, porque tem que te compartilhar umas coisas muito difíceis que Deus me pede.
algumas situações muito complicadas, algumas entregas, algumas semeaduras que são muito duras de se fazer, que são muito difíceis. Quantos estão entendendo? Então, semeando e chorando, semear e chorar é fazer o que tem que fazer, ainda que doa, ainda que custe lágrimas, ainda que custe renunciar os teus sonhos. Quantas vezes Deus pede para alguém algumas coisas que nos custam os nossos sonhos, os nossos desejos pessoais, e nós temos uma dificuldade de entregar, porque não sabemos que fruto aquilo vai gerar. Amém? Deus te pede um sonho seu, algo pessoal, porque Ele tem algo melhor, algo maior, algo mais profundo, porque Ele diz: eu sei que pensamentos tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Então, quando o Senhor nos pede algo, nunca é para nos prejudicar, nunca é para nos abandonar e nos deixar sem. É para acrescentar, para multiplicar, para derramar o melhor sobre as nossas vidas. Amém? Semear e chorar é entregar alguma coisa difícil. Às vezes Deus te pediu para renunciar a um trabalho. Às vezes o Senhor te disse: olha, esse relacionamento que você está buscando, você vai ter que entregar porque não é do meu agrado. Olha, o tempo que você está dedicando à igreja, que você está vindo, tem que ser mais, tem que ter mais renúncia, tem que ter mais entrega. Semear e chorar é pagar um preço. Amém? Quando atingimos a maturidade, quando chegamos à vida adulta, eu costumo dizer que nós não choramos por qualquer coisa. Criança, sim, chora por qualquer coisa, até porque elas não sabem expressar em diálogo, em verbalização, aquilo que realmente deseja, que querem, muitas vezes ser traduzida no choro. Mas a vida adulta, a maturidade, nos coloca numa posição de chorar menos. E quando a gente fala semeando e chorando, é porque o negócio está apertado, não é verdade? É porque a situação está ali com preço de sangue. Semear e chorar é pagar um preço de sangue por algo. É o derramar do seu sangue, é o derramar do seu suor. Semear e chorar, escute, é tomar uma decisão. Muitas vezes, a nossa vida, o nosso sonho, o nosso futuro, coisas que o Senhor tem para nós, está dependendo de uma decisão nossa, de uma posição nossa. E queremos terceirizar as decisões, queremos esperar do Senhor uma resposta prontinha, embalada dos céus, para que venhamos entender, e muitas vezes não é assim. O Senhor fala conosco quando o nosso coração está sensível, está quebrantado, quando os nossos ouvidos estão sensíveis à voz dEle. Amém? Quando estamos próximo dEle, ouvimos a voz dEle. Eu gosto de citar esse exemplo. Se eu falar aqui com o pastor, está bem aqui do meu lado, ele vai me ouvir. Mas a mesma entonação de voz, se eu estiver falando com ele, ele estiver lá na porta e eu estiver sem um microfone, ele não vai me ouvir. Mas eu continuo falando. E muitas vezes você pensa que Deus não está falando com você acerca do seu desejo, da sua resposta, da sua decisão. Ele continua falando. A questão é que às vezes você não está perto o suficiente dele para ouvir o que ele está falando. Amém? Semear e chorar é tomar uma decisão, ainda que difícil, mas a decisão certa. Semear e chorar, semeando e chorando, é fazer o que é certo. Fazer o que é certo custa, sim ou não? Eu falo que às vezes fazer o que é errado é mais fácil, negligenciar é mais fácil. Sabe aquela situação assim, não, eu não vou resolver para evitar fadiga. Você está de fato evitando fadiga ou está protelando o problema? Está procrastinando a situação? Está colocando debaixo do tapete? Porque muitas vezes o deixa para lá não resolve. Quantos estão entendendo? Uma hora ou outra aquela situação vem. Uma hora ou outra a conta chega. E semear e chorar é fazer o que é certo. Lembrando aqui do filme do Arena Jovem, conferência desse ano, né? Que nós assistimos ali aquela série lá. Era num ambiente, né, de periferia, e nos diálogos deles lá tinha: o certo é o certo e o errado nós vamos cobrar. A Arena lembra, amém?
Certo é o certo, e o errado nós vamos cobrar. Fazer o que é certo. O certo é o certo sempre. Amém? Não existe meia verdade. E muitas vezes semear e chorar é optar por uma verdade. Amém? Semear e chorar é optar por uma decisão. Semear e chorar é cumprir uma missão. É você ter certeza do que você foi chamado para fazer, do chamado do Senhor, comissionado para realizar e ir até o fim. Amém? Só que semear e chorar tem um paradoxo muito grande, porque ao mesmo tempo que eu estou semeando e chorando, eu volto com alegria. Eu semeei e chorei porque aquilo foi árduo, foi difícil. Mas no versículo 6, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, volta sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus feixes, trazendo consigo a sua colheita. Então, ainda que essa sua semeadura tenha sido com muitas lágrimas, há uma certeza que você volta para a colheita com alegria. Amém? Você volta feliz no Senhor, porque muitas lágrimas derramadas regaram aquela semeadura. Eu quero te trazer um pouquinho para o contexto do Salmo 126. Israel estava cativo. O povo estava preso, e quando eles são libertos, quando eles veem os portões abertos e podem ser libertos, viver em liberdade, a alma está feliz, a alma está regozijando. Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro a Sião, estávamos como quem sonha. E não tem quem vive sonhando os melhores sonhos em Deus ser uma pessoa triste. Amém? Nós entendemos que os sonhos são o combustível para a nossa alma. Os sonhos é aquilo que nos faz acordar, orar e lutar e guerrear todos os dias, porque estamos sonhando. Quem não tem um sonho para viver, não tem uma razão pela qual morrer, já dizia Martin Luther King, e morrer não no sentido de morte física, mas morrer lutando, não desistindo de conquistar. Então os nossos sonhos são importantes. Israel estava como quem sonha, feliz, como criança que ganha um brinquedo novo. Eles estavam em liberdade. A boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos, que então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por nós. Só que tudo tem um preço. Eu costumo dizer que todas as conquistas para o crente, para o cristão, para o convertido, elas sempre exigem um pouco mais de nós, porque nós somos esses escolhidos. Amém? Quando nós estamos enfrentando uma situação aparentemente fácil, a gente já fica assim: está faltando uma tribulação, está faltando uma guerra para eu vencer. Parece que o negócio está muito assim bom, porque eu sempre digo que a gente recebe, você recebe ali o destino da bênção, recebe um kit para você lutar pela bênção. Não é só caminhar pela bênção, mas você tem que se revestir das armaduras. Nós temos que lutar, temos que guerrear. Amém? Então o povo foi liberto, mas quando eles olharam para a cidade, ela estava desolada e estava destruída. Então não bastava só estar com a alma bem, mas o ambiente também tinha que estar resolvido. Quantos estão entendendo? Às vezes você está bem no seu interior, está como quem sonha, mas o ambiente que você está inserido, o ambiente lá na sua casa, o ambiente da célula, o ambiente do trabalho, está precisando ser avivado, está precisando ser renovado, está precisando ter vida de Deus, porque está com uma aparência desértica. Era assim que eles olharam para Israel, era assim que quando abriram os portões, eles não se depararam com aquilo que deixaram. Quantos estão entendendo? Precisava haver uma mudança, precisava haver algo em suas almas e algo no ambiente em que eles estavam retornando. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Versículo 4. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do Neguebe ou do sul. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria, e os que levam a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo os seus molhos. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe, que é colocado como um deserto. E quando vem as chuvas,
enche-se ali aquele deserto, aquele caminho de correntes de rio e faz nascer, faz florescer, faz viver aquilo que estava morto. Israel olha para aquela situação e é onde surge a expressão: ainda que venhamos trabalhar, semear, andando e chorando, semeando e chorando, nós não vamos desistir, porque vamos trazer conosco a nossa colheita, vamos ter conosco os nossos frutos, vamos fazer com que esse lugar venha florescer, vamos semear, vamos esperar a restauração do Senhor, a colheita do Senhor sobre as nossas vidas, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! O seu coração pode estar bem, a sua alma pode estar bem, mas o ambiente também tem que ser profético. Aonde você está inserido tem que ter restauração, tem que ter construção. Faz parte do semear e chorar. Semear com lágrimas é para quem sabe que a vida é feita de lágrimas e de sorriso. Amém? Não é só nos convertemos e de repente tudo é só sorriso, tudo é só boa notícia. Não. Nós somos preparados diante das situações difíceis. Somos forjados diante da dificuldade. Salmo 30, versículo 5. O choro dura uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Não significa o amanhecer temporal, mas significa que tem um tempo do choro, tem um tempo da alegria. Assim como o dia tem hora para começar e para acabar, a noite tem hora para começar e acabar, o choro também tem uma hora para começar, mas tem uma hora para terminar. Amém? Semear e chorar não é viver só de lágrimas, não é só sorrisos, é ter lágrimas. Semear e chorar é viver de sonos tranquilos e também de insônias. Tem situações que tiram o sono. Tem situações que encontramos dificuldade para dormir, deitar em paz, como diz o salmista, e logo pegar no sono. Mas quando eu estou certa de que estou semeando e chorando e de que vou colher, vou trazer com alegria, a minha colheita, a minha alegria será imensamente maior do que as minhas lágrimas derramadas. Eu entendo o Salmo 127:2, que aos amados Ele dá enquanto dormem, enquanto descansa, enquanto lançou a semente e vai descansar no Senhor, amém? Semear e chorar nos mostra que a vida às vezes não é só andar na luz, tem o vale da sombra, e bem expressou o salmista, tem o vale da sombra da morte, tem o vale da sombra das dúvidas, tem as incertezas, tem as angústias, tem as tristezas, e nessa hora eu estou chorando, mas eu não posso deixar de semear, amém? É semeando e chorando, porque o Salmo 119, versículo 5, eu tomo posse: luz para os meus pés é a tua palavra, amém? Os pés falam de caminho, de direção, de sustento, de posição, de orientação. Enquanto o Senhor for a lâmpada para os meus pés, eu saberei aonde colocar os meus pés. Amém? Eu posso passar pelo vale da sombra da morte, mas terá luz, porque eu tenho a palavra do Senhor e ela é lâmpada para os meus pés. Glória a Deus. Semear e chorar é entender que na vida nós não vamos estar só sobre as montanhas, nós vamos também passar pelos vales. E eu já bem expressei isso para a igreja. Nós conhecemos um Deus que nos livra no vale e nos livra do vale. O Senhor pode te livrar de não passar pelo vale, mas Ele pode te livrar estando passando no vale. Pelo vale, amém? Porque é no vale, é quando eu desço, que desce também coisas em mim que precisa ir ao chão.
como o orgulho, como a soberba, como a altivez. É quando eu estou no vale que eu entendo a condição de erguer a minha cabeça e olhar para os montes. Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, amém? Passando pelo vale, nós podemos levantar a cabeça e ver o socorro do Senhor. Você pode dar um glória a Deus? Semear e chorar é entender que na vida não vamos viver só com paz, só com a segurança. Vamos sentir medo também. O medo, ele tem níveis. Tem um medo que me protege e tem um medo que me paralisa. Tem um medo que me impede de viver a bênção, de ser uma bênção. Com o Senhor nós entendemos o verdadeiro amor. Lança fora todo medo, porque fora dele, nele não há medo. Amém. Nós entendemos a nossa humanidade e ela é completada, a nossa fraqueza é fortalecida pela palavra de Deus. É semear e chorar. Eu não posso só então ficar pranteando, chorando, lamentando. Eu posso chorar, prantear e lamentar, mas eu não posso parar o trabalho das minhas mãos. Amém? É semeando e chorando, regando essa semente com lágrimas. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Semeando e chorando é entender que a vida é feita de vitórias. E também temos as derrotas, temos as perdas, temos os fracassos, sim. Agora o fracasso, ele não é seu inimigo, amém? O fracasso não dura para sempre. O fracasso te traz um aprendizado. Fracassar em alguma coisa, fracassar em alguma área, nos mostram novas oportunidades. Quem nunca fracassou em algo? Quem nunca tentou? Quem nunca ousou fazer nada? Nós entendemos que estamos numa constante guerra e cada dia vencemos um nível das batalhas dentro da guerra, mas as guerras não irão cessar até que tenhamos atingido um nível de glória, um céu de glória, a nossa morada eterna, amém? E em guerras temos soldados que são feridos, sim ou não? Sim. Perdemos pessoas morrem numa guerra, sim. E muitas vezes contestamos diante de Deus as nossas perdas, não queremos perder, mas o tempo todo a palavra nos é clara, vamos perder e vamos ganhar, mas somos mais que vencedores, amém? É uma vitória que o mundo não entende, porque o perder, quando eu estou dentro da palavra, eu não estou perdendo algo, eu estou ganhando em Cristo, eu sou vitoriosa em Cristo, eu estou vivendo um propósito em Cristo. É diferente porque a nossa mentalidade é de vencedor, amém? Isso é semear e chorar, semeando e chorando, entendendo de derrotas e vitórias. Filipenses 4:19, o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades, amém? Esse é o nosso Deus, de riqueza e glória, que conhece as nossas necessidades e que tem para nós o suprimento de cada uma delas. Mas eu não posso parar de semear. Eu não posso querer chegar no topo de uma montanha sem entender que eu tenho que escalar essa montanha e que eu vou suar e que eu vou cansar e que eu vou me desgastar nesse processo. Eu não posso querer chegar a um destino, fazer uma viagem sem enfrentar o processo dessa viagem, amém? É semeando e chorar, é umas vitórias que muitas vezes estão querendo deixar de passar pelas lutas para obtê-las. Não, isso não existe. Tomar decisões, como eu disse no início, não deixar de semear. Ninguém vai construir uma casa sem antes fazer um alicerce e colocar tijolo por tijolo. Você não vai terminar de ler um livro ou ler a Bíblia se você não devorar, não passar de páginas por páginas. É o processo. Você não cansará, não alcançará alguma coisa sem que você tenha que sacrificar outra. Entenda isso. Amém? Às vezes nos frustramos
Porque queremos que tudo seja tão perfeitinho, mas sempre numa vitória há um sacrifício. Para alcançar algo, eu tenho que sacrificar alguma coisa. Isso na prática, no dia a dia, eu falo com o pastor, eu falo, nossa, para a gente tentar atingir uma agenda perfeita, a gente sempre tem que sacrificar alguma coisa, um compromisso, alguma situação, para que você consiga atender outros. E na vida num todo não é diferente. Tem que haver decisões. A questão é optar por qual batalha você vai lutar. A questão é optar pelo que você vai deixar. Quem vai carregar com você, quem vai estar com você, quem está do seu lado na semeadura, semeando e chorando, para que você volte com alegria, compartilhando, colhendo os seus frutos. Amém? E ninguém colherá se não plantar. E às vezes esquecemos dessa lei, da semeadura tão real, tão existente. Se eu não semeei, eu não vou colher. E tudo que eu semear, eu vou colher. Amém? O cuidado, então, o poder da colheita está na minha, está nas suas mãos. Todas as sementes que lançamos, concretas ou não, em atitudes abstratas ou não, nós iremos colher. É uma lei da qual ninguém é isento, ninguém escapa. E eu quero finalizar com você em Tiago, capítulo 5. Você pode abrir sua Bíblia, Tiago 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Próximo versículo. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do nosso Senhor está próxima. Amém. Você plantou, você semeou, e o que te resta agora? Ficar apressando o tempo? Não, não somos donos do tempo. Não temos o poder daquele que faz florescer e crescer. Sejamos pacientes. Amém? Esperamos no Senhor. Esperamos como o agricultor que lança na terra a sua preciosa semente e espera a sua colheita com paciência até o tempo certo da colheita. O que você fez o que tinha que fazer, então agora você vai esperar para colher. Amém? Você vai esperar e ver o que acontece. Você vai esperar e ver crescer, ver florescer, ver dar fruto. Entender que a colheita requer de você paciência. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. E entender que as suas lágrimas fazem parte do processo da semeadura. Não foi dito para mim e para você que vamos só semear e que depois vamos colher. Não. É semeando e chorando. Semeando e orando. Semeando e renunciando, semeando, sacrificando, semeando e tomando decisões certas diante do Senhor. Oh, santo, santo, santo Deus. Senhor, cada lágrima tem uma tradução diante de Ti, Deus. Elas regam a poderosa e preciosa semente. Aleluia, Jesus.